Fala pessoal, tudo bom? Meu nome é Rodrigo Toledo. No vídeo de hoje eu vou falar um pouco mais sobre o Galaxy M35, um celular com a bateria gigante que pode ser uma opção muito interessante para um número de usuários gigante. Vamos nessa? Então vamos lá. Bom, primeiro ponto, como sempre, eu gosto de situar exatamente aonde o aparelho celular está. Por que que eu faço isso? Porque muita gente vem comparar com aparelhos de categorias diferentes e aí não tem nada a ver você comparar um aparelho de 1.000, 1.500 com um aparelho de 5.000, de 10.000, tá? Então, primeira coisa, é um aparelho na faixa dos intermediários e que tem como foco principal entregar uma boa experiência e uma bateria gigante, tá? Então aqui eu estou comparando, que é a primeira coisa que sempre as pessoas fazem, né? Segunda, né? Depois de comparar com o top de linha, né? Com fora de categoria, é comparar com a linha A, tá? Então, hoje a linha M, ela está um pouco mais barata, pouca coisa aqui, né? R$100 mais ou menos, mais barata. E aqui eu vou dar uma passada bem rápida pelas especificações para mostrar as diferenças. Então, primeira diferença notável, não é resistente à água, o M35, tá? Seguindo em frente aqui, os dois são compatíveis com a rede 5G, né? Nós temos um processador Exynos 1380 nos dois modelos, tá? Então se espera uma performance muito parecida. GPU a mesma também, mesma quantidade de RAM e a parte que acaba com uma diferença é a quantidade de memória, pelo menos da unidade que eu tenho por aqui. Ao contrário da unidade que nós temos aqui disponível no Tudo Celular, que eu uso mais por conta de preço, tá? Do que por conta das informações. Eu tenho aqui um modelo que tem 256 de memória para armazenamento e 8 de memória interna, tá? Então não é 6 nem 128, é um modelo com um pouco mais aí de performance, um pouco mais parrudo, inclusive que com a RAM Boost pode chegar ao dobro, né? Chega a 16 de memória RAM, tá? Seguindo em frente, um ponto bem interessante, o slot híbrido, com a possibilidade de usar um cartão SIM ou um micro SD. Isso é bem legal, muita gente valoriza demais isso, eu também, para quem cria conteúdo ou quer viajar e tirar muita foto, dá para salvar foto no cartão de memória e levar mais de um cartão de memória, pô, é um ponto interessante. Aqui com relação ao Gorilla Glass Victus Plus, eu não tenho essa informação, vou procurar levantar com a Samsung, tá? Mas na data da gravação de vídeo, a informação que eu tinha é que não existia essa proteção. De qualquer forma, eu acabo sempre optando por colocar uma película e como a tela é plana, dá para colocar uma película de vidro e ainda tem uma vantagem, o desbloqueio da digital na lateral, então película de vidro tranquilo, tá? Aqui a câmera é idêntica, 50 megapixels na principal, 8 e 5 nas outras secundárias, tá? f1.8 na principal, estabilização ótica e digital, tá? Isso é bem interessante também. E câmera frontal com 13 megapixels f2.2. Os dois aparelhos gravam em 4K, 30 fps, com a diferença só do M35 ter um slow motion um pouquinho mais elevado, 480 fps, tá? Seguindo aqui em frente, o resto, gente, é praticamente o mesmo aparelho, tá? Com exceção, aí que vem uma diferença importante da bateria de 6.000 mAh. Tá? Aqui, pegando só para dar uma passada para vocês no material promocional da própria Samsung desse aparelho. Veja que o grande ponto desse aparelho é a bateria de 6.000 mAh, tá? Então esse é o grande ponto, tá? Segundo grande ponto, que é realmente bonito, vou mostrar daqui a pouquinho para vocês, a tela, que é uma tela Full HD Plus Super AMOLED de 6.6 polegadas com uma taxa de atualização de 120 Hz e 1000 nits de brilho, tá? Então, realmente no gravando ou numa área externa você tem uma diferença incrível, tá? Aqui as especificações de câmeras que eu já tinha passado aqui para vocês. A macro que ficou bem pequenininha, mas o resto está dentro de um bom padrão e promete fotos noturnas
bem legais com a NPU, tá? Então, realmente dá para esperar um bom resultado noturno. Claro, não vai ser um top de linha, mas dá para ter um bom resultado, fotos super estáveis, com 50 megapixels e os vídeos suaves com a estabilização que eu acabei de comentar. Então tem aqui uns bons exemplos e assim, o grande ponto é a bateria. A bateria a todo momento é indicado. O design também eu achei bem bonito. Não ligo para a traseira aqui ser de material plástico, não ser de vidro, tá? Não é uma coisa que me incomodou. Na mão ele não parece um aparelho barato, ele parece um bom aparelho, tá? Nós temos som estéreo Dolby Atmos. Temos aqui, isso é bem interessante, um recurso que se chama Voice Focus para isolar o ruído de fundo durante as chamadas. Tem toda essa parte de segurança da Samsung e ainda tem atualização de Android por 4 gerações de atualizações e 5 com a última de segurança, tá? Então são 5 anos com o aparelho atualizado e um aparelho que custa uma fração de um preço de um top de linha, tá? Aqui a biometria, né, lá na lateral e toda a experiência Samsung para você poder fazer a troca de aparelho de uma forma super tranquila e super rápida. Bom, pessoal, então, primeira coisa, falar do acabamento, né, e do design do aparelho. Nas laterais nós temos essa lateral reta, nem tirei o adesivo, eu fico com dó, né, quando é aparelho de teste que eu vou entregar para outra pessoa utilizar, eu acabo ficando com dó. Aqui nós temos o leitor de cartão de memória e SIM card, aqui na parte de cima o microfone, na parte de baixo USB tipo C, microfone e o alto-falante que segue bem o design da linha S deste ano. Aqui nós temos o botão para ligar o aparelho, que também é o leitor de impressão digital, e botões de volume. Na traseira eu gostei bastante, particularmente dessa cor, eu achei uma cor muito bonita. Tem a identidade visual que já é comum da linha Galaxy, já aí acho que pelo menos nos últimos 2 anos, né, é uma constante, né, até esse design, e que eu acho bem bonito também. E que mais que eu posso falar? Ele é um aparelho bem agradável na mão, ele é um pouco mais espesso do que um aparelho da linha A, do que o A35, porque ele tem 1000 mAh a mais de bateria, tá? Então você pula de 5 para 6.000 de bateria, ele tá um pouco mais gorducho, mas nada que venha a incomodar. E com o aparelho na mão, claro, gente, é o que eu sempre falo, nós temos que entender que é um aparelho de uma faixa de preço bem mais baixa do que um top de linha. Então é natural que ele tenha bordas um pouco mais grossas, mas eu me acostumei com elas num período muito curto, tá? Então não foi uma coisa que me incomodou. Essa é uma tela Super AMOLED com um brilho fantástico. Eu estou trabalhando, como vocês sabem, aqui numa varanda, num dia de sol, com um céu super azul, super limpo, e essa é a tela que eu tenho, tá? Então é um resultado muito legal, só para vocês terem uma ideia, né? Vou mostrar aqui para vocês como até ao lado, até com o mesmo papel de parede, tá? Vamos colocar brilho no máximo aqui, nos dois, só para vocês verem. Olha aqui, nós temos uma aparência aqui, pessoalmente, até dá uma sensação de que tem mais brilho no aparelho mais barato, no M35, tá? Mas para vocês terem uma ideia aí de performance dessa tela. Realmente, e é uma tela de 120 Hz, então é uma tela que tudo fica liso, tudo fica muito bom, tá? Bom, o que eu gosto de focar nesse tipo de aparelho? As coisas do dia a dia, as coisas que eu gostaria de fazer. Primeira coisa, né, só para mostrar, para vocês terem uma ideia de performance, então aqui mostrar um resultado de benchmark e comparação injusta, mas comparar com um aparelho top de linha, tá? Só para vocês verem aonde ele se encontra, tá? Então assim, é uma distância boa, tá? É uma distância boa, mas no dia a dia dá para sobreviver
tranquilamente. Eu falo sempre, né? Eu acho que 99% das pessoas não precisam de um top de linha, tá? Só quem trabalha com criação de conteúdo, com internet mesmo, ou com alguma coisa relacionada à tecnologia, desenvolvimento de aplicativos, qualquer coisa parecida, aí vai precisar desse poder todo. Senão, gente, para a maior parte das pessoas não é uma coisa tão necessária. Bom, vamos agora para a câmera aqui. Eu tirei algumas fotos. Primeiro eu vou mostrar o software da câmera. Você pode puxar aqui para 50 megapixels na câmera principal. Aqui nós temos aqui otimização de cena, digitalização de documentos, sugestões de disparos. Tem o que se espera, né, e que é normalmente fácil de encontrar nos aparelhos da Samsung. Estou deixando como eu gosto de usar. Então não vi nenhuma grande novidade por aqui. A parte de fotos, nós temos aqui uma wide, né, de 0.5, colocar aqui para vocês, já aparece o cantinho da mesa ali que não está aparecendo, e vai até 2, tá? Aqui ainda tem um zoom até 10 vezes, que eu vou mostrar daqui a pouquinho para vocês como é que ele se comporta. Aqui na parte de vídeo, dá para gravar em 4K, 30 ou em Full HD 30 ou 60, tá? Que é bem útil, para o meu caso, por exemplo, é bem útil. Aqui ainda guardo uma surpresa que eu achei muito legal. Nós temos modo Pro, modo noturno, vídeo profissional. Esses 3 itens são muito importantes. Noturno, né, para você poder tirar boas fotos com baixa luz, e aqui o modo Pro para gravar vídeo não é uma coisa que a gente encontra sempre. Então aqui nós temos Ultra HD 30, Full HD 3060 ou HD 30, tá? Então aqui gravando em Ultra HD, puxa, para mim é muito interessante, é muito útil ter esse tipo de possibilidade de uso de uma câmera profissional, de um vídeo profissional, né, mexendo de forma manual em todos os controles aqui, em foco e tudo mais. Eu achei realmente muito útil, muito legal, tá? Então é um ponto super positivo ter a câmera, a presença da câmera profissional aqui. Modo retrato tem bons resultados, tá? Inclusive se você quiser tirar aqui uma foto, né, da mão, uma foto do seu, não obrigatoriamente só do seu rosto, de algum objeto, ele dá um desfoque legal ali no fundo, então realmente é bem interessante. Ainda tem aquele modo diversão, né, que ele vai procurar um rosto, dá para você fazer algumas brincadeiras aqui com filtros, tá? Bom, achei honesta a câmera, mostrar algumas fotos para vocês, olha, achei inclusive bem bonita todo o material que eu consegui tirar aqui de foto, olha, com zoom, num dia extremamente com céu azul. Aqui é o zoom máximo, aqui eu estou diminuindo, tá? E aqui é a distância, praticamente a distância do objeto mesmo, tá? Aqui umas fotos mais próximas, num ambiente que estava bem escuro, tá? Então eu achei bem legal esse resultado, tá? Isso tudo tá num quarto sem luz nenhuma, tá? E esse é o resultado, tá? Aqui também dentro de casa com as luzes apagadas, tá? De dia, mas com as luzes apagadas, com a cortina fechada. Aqui o modo retrato recortando muito bem aqui, ó, com o fone de ouvido. É uma foto difícil essa com fone de ouvido e gostei bastante do resultado. Aqui a foto sem o modo retrato, aqui com o modo retrato. Então realmente bem interessante. Aqui um modo mais próximo. Aqui também ativando o zoom, para vocês terem uma ideia, aí a distância desse prédio amarelo, ó, e é onde eu consigo puxar essa foto. Tá? Então, olha, realmente eu fiquei bem surpreso, e na verdade nem surpreso, pelos testes do A35 eu esperava que a câmera fosse interessante, ó. Aqui o foco ali nos prédios, aqui o foco aqui no ventiladorzinho, aqui o foco no computador, tá? Aqui o teclado um pouquinho mais de perto, aqui a ultra wide. Então, olha, gente, foi um bom resultado, não tenho nenhuma reclamação com relação à câmera. Bom, outro ponto que sempre todo mundo pergunta, poxa, e para jogar é bom
não é bom? Como é que é o resultado? Como é que é a performance? Bom, aqui eu procurei jogar com os gráficos, claro, não vou jogar no máximo, joguei com um gráfico baixo para poder ter uma performance mais legal. Aqui eu estou deixando o tempo de abertura, né, do jogo mesmo, para vocês terem uma ideia, até comparar com o que vocês têm aí disponível. Aqui ele vai dando uma engasgadinha, tá vendo? Ó, nessa abertura, bem de leve, ó lá, tá vendo? Às vezes você percebe alguma coisa. Agora vamos para o jogo. Primeiro, não sentir um aquecimento muito acima do normal. Óbvio que vai esquentar, tá? Porque é um jogo pesado mesmo, jogando com um gráfico baixo, é um jogo pesado, então é natural que ele tenha algum aquecimento, mas não achei nada fora do normal. Aquece geralmente desse lado aqui quase nada, mas o jogo, de uma forma geral, ó, ele roda bem, ele não tem nenhum grande problema. Vou dar uma corrida aqui, ó. Ele roda bem, tem a sombrinha ali no pé do personagem, tá vendo? Ó? Aqui a iluminação, né, do jogo ainda tá meio de noite, não tá das mais legais, mas dá para vocês terem uma ideia de desempenho. Obviamente eu não tô com um gráfico bem baixo, dá para ver pela sombra aqui no pé do personagem, tá? Não é aquela sombra perfeita, né? Mas o jogo tá liso. Esse é o ponto, entendeu? O jogo tá liso, tá rodando bem, então não tenho do que reclamar, tá? Então esse acho que é um ponto bem interessante, ó. Praticamente nada de engasgo, né? Vez ou outra você pode notar alguma coisa. E ó, você consegue jogar tranquilamente. E o ponto interessante aqui, na minha opinião, é o seguinte, com a bateria de 6.000, por mais que você não tenha os gráficos no máximo, você vai jogar por muito tempo. Normalmente, eu jogo com o S24 Ultra com os gráficos do médio. Eu não gosto de jogar com gráfico no máximo, que eu prefiro que a bateria dure mais tempo, que eu tenha um jogo super fluido, se bem que no S24 Ultra ele fica fluido de qualquer jeito, né? Mas eu prefiro que ele tenha mais tempo de bateria e que rode de forma mais confortável o jogo do que ficar ali com o gráfico no máximo. É legal para ver que é possível rodar assim e tal, é ótimo, não vou falar que não, mas não vejo necessidade de ficar jogando com gráfico no máximo, tá? Então, gostei do resultado, gostei do desempenho, e a bateria segura bem, tá? A bateria segura bem. No uso normal, como é que tá essa bateria? No uso normal tá dando 1 dia e meio, tá? Eu tô chegando a 1 dia e meio. Então eu achei muito satisfatório e é o que eu falo sempre, né? Você precisa ver o que é mais importante para você. Se falar, olha, eu quero a máxima performance, eu quero as melhores câmeras, aí vai no S24 Ultra, é o mais completo, vem com canetinha, vem com tudo, mas você vai gastar muito mais dinheiro. Se você quer um aparelho que você não gaste tanto, mas que ele te acompanhe o dia inteiro e ainda mais, né, com folga, esse aqui é o cara. Então esse aqui você vai jogar, você vai tirar foto, você vai gravar vídeo, você vai, num uso normal, olha, dá 1 dia e meio até beirando ali o início da noite do dia seguinte, entendeu? Então é um aparelho que vai realmente muito longe e você vai conseguir ficar muito tempo sem olhar por uma tomada, sem chegar perto de uma tomada. Claro, ele demora um pouquinho mais para carregar, porque tem mais bateria, né? Então ele demora um pouco a mais, sei lá, talvez uns 15% a mais de tempo, dependendo muito do carregador que você tiver disponível. Vai demorar um pouquinho mais para carregar, mas nada que incomode, não foi nada que me atrapalhou a vida, tá? Até porque eu tenho carregadores rápidos por aqui. E o mais interessante, gente, ficar assim em paz, sair de casa e ficar em paz, sabendo que você vai ter bateria suficiente por muito tempo, é muito legal, gente. Então não tem o que falar. Então
Um resumão, gostei do desempenho, o desempenho está dentro do que se espera em um aparelho, né, neste padrão, no aparelho mais intermediário, tá? Por outro lado, como o processador não puxa tanto assim, você consegue ter uma performance mais interessante quando você fala ali a questão de consumo, ele consome menos, então a bateria vai mais longe, não tem nem o que falar, né? E os 8 de RAM, que com o RAM Boost vai para 16, estão levando longe esse aparelho, estão ajudando no multitarefa de uma forma bem tranquila. Bom, o que eu consideraria aqui pontos de atenção nesse aparelho? Bom, como todos nessa faixa, você não vai ter o modo DeX, tá? É uma coisa que eu sinto falta, que eu queria ver um dia o modo DeX chegando nos aparelhos intermediários, ainda não chegou, mas você tem como espelhar a tela, já é alguma coisa, já ajuda em várias situações, tá? Mas o modo DeX não está presente aqui. Esse é um ponto de atenção, né? Nem todo mundo precisa, mas é bom comentar. E a questão da água mesmo, do banho. Mas, é o que eu falo, eu troco essa questão de ser ou não a prova d'água por mais bateria. Então, acho que vale a pena. Você aqui tem duas vantagens que eu acho que são fantásticas. Primeiro, muito mais bateria, você ter em vez de 5.000, que é o comum, você ter 6.000 é fantástico. E segundo, você ter a possibilidade de usar cartão de memória. Então são duas vantagens que, na minha opinião, são muito mais fortes do que ter um aparelho à prova d'água, que você vai para o banho mesmo com o aparelho sossegado, tá? Então, claro, cada um tem um perfil de uso, mas eu sou muito mais feliz e contente com esses dois pontos, né? Eu acho que são muito mais importantes para o usuário médio do que essa questão aí, até tanto de mais processador, que nem todo mundo precisa disso tudo, quanto também a questão dele ser à prova d'água por não sei quantos metros, não sei quanto tempo e tal. Então, são pontos que, no meu ponto de vista, são bem mais importantes. Mas é isso. Gostei bastante do aparelho, é um aparelho bem legal e eu acho que os pontos fortes fazem com que ele seja realmente uma compra muito interessante para grande massa de usuários, tá? É o que eu sempre falo, não é todo mundo que precisa de um top de linha, mas uma boa bateria acho que todo mundo precisa, então com certeza é um trunfo muito legal desse aparelho, além dele estar bem bonito, com acabamento bem interessante, apesar de ser um material plástico, ele tem um design bem bonito, bem caprichado, sóbrio, né? Nesse azul mais escuro tá bem sóbrio, bem discreto, e tá bem bonito, sem ser muito pesado, sem ser muito volumoso, mas com uma bateria gigantesca e um desempenho bem interessante. Então é isso, gostei do aparelho, fica aí a dica, fica o link, inclusive, quem quiser ver mais detalhes e se interessar pela compra, acho que vale a pena dar uma olhada com calma, mas é um aparelho que me agradou bastante em todos os testes que eu fiz. Bom, pessoal, então esse foi o Galaxy M35, um celular que dá para recomendar tranquilo para muita gente, porque é um projeto bem equilibrado e principalmente com uma bateria muito grande que vai levar você muito longe e com um desempenho bem assim tranquilo, bem fluido, então ele não vai te deixar na mão. Obviamente não é um top de linha, mas também você não está pagando por um top de linha, você está com um preço bem interessante e com uma bateria enorme que interessa, acho que para a maior parte das pessoas, e um desempenho bem ok, bem legal, tá bom? Então é isso, pessoal, um grande abraço para vocês, até o próximo vídeo, tchau, tchau!